Olá, sou Thiago Magalhães e na aula de hoje eu irei falar sobre estimação em modelos de regressão. 6 tópicos da aula de hoje, começando pela introdução, que é uma revisão. Suponho que y1 até yn, tais que cada y, ou yl, é um xl transposto beta, mais um erro, em que esse vetor x é conhecido, beta é um vetor de parâmetro desconhecido a ser estimado, esse erro tem distribuição com média zero e variância sigma 2. E esses errinhos são independentes, com mesma variância também desconhecida a ser estimada. A equação 1 é o que nós definimos como modelo de regressão linear, podendo ser escrito de forma matricial da seguinte forma: y é um x-beta mais um erro. O y é um v com as variáveis respostas, o erro seria o vetor de erros, tudo agrupados. Aí esse erro agora tem uma distribuição multivariada com vetor nulo como média e matriz de covariância sigma 2 identidade n. X é uma matriz com n linhas e p colunas, em que o n é o tamanho da amostra e o p é o número de parâmetros, variáveis preditoras. De posto P, para isso acontecer, n maior ou igual que p. X é chamado de matriz de planejamento. Para que procedimentos inferenciais possam ser aplicados, nós precisamos assumir que esses erros, esses n erros, têm distribuição normal, com média zero e variância sigma 2, ou na notação de normal multivariada. Este modelo de regressão passa a chamar de modelo de regressão normal linear. Foi o que nós vimos na aula passada. Como nós falamos, temos vetor de beta e sigma 2 parâmetros desconhecidos a serem estimados. Vou começar o primeiro procedimento para encontrar esses valores. Os estimadores de mínimos quadrados, ou MQ, obtêm as estimativas para os parâmetros desconhecidos, minimizando a soma de quadrado dos erros. Então, o vetor beta-chapéu é o MQ do vetor beta se ele minimizar a seguinte equação, que eu estou chamando de equação 3, que é um somatório de YL menos XL transposto beta, tudo isso ao quadrado. Nós aprendemos esse procedimento lá em inferência 2, se eu não me engano foi em inferência 1, que a gente vai encontrar o mínimo derivando em relação a cada um dos parâmetros. Vamos pegar um beta-m geral. Derivando em relação ao beta-m, vamos encontrar essa expressão 4. Se igualarmos a zero, aí já coloca o chapeuzinho nos parâmetros desconhecidos, vai acontecer esta equação 5 para o beta-m, tá? Então, existem P equações, uma equação para o beta-1, uma equação para o beta-2, uma equação para o beta-p. Essas P equações são chamadas de equações normais. E o estimador de mínimos quadrados do mésimo regressor é dado por resolvendo esse sistema de P equações com P incógnitas, vai resultar nisso aqui. E de maneira matricial, nós podemos reescrever todas essas M equações em um produto de matrizes. Beta-chapéu é o x transposto x a menos 1, x transposto y. Eu particularmente costumo olhar os somatórios e pensar na forma matricial, mas eu, professor, trabalhei com isso ao longo de muitos anos, então para mim eu tenho essa facilidade, mas se vocês não tiverem ainda esse traquejo, uma solução é lembrar que aquela equação 3 de mínimos quadrado pode ser escrita desta forma aqui, e a partir daqui, aplicando transposto, multiplicando, deriva em relação ao vetor beta. Vai resultar naquela mesma equação. É um exercício bem interessante para quem quer aprender matriz ou quer fixar esse conhecimento. Observação: o MQ existirá se existir a inversa x transposto x a menos 1. E esta matriz existe se as variáveis preditoras forem linearmente independentes. Isto é, se nenhuma coluna da matriz X é uma combinação linear das outras. Vamos ver algumas propriedades a partir de agora. A esperança de beta-chapéu, lá do x transposto x a menos 1, x transposto y, a variável é o y. Então, tirou aquela
aquele primeiro pedacinho. Quem é o y? É dado por esta expressão. Esperança, isso aqui também é uma constante, uma variável aleatória, esperança ela própria. Esperança do erro, o erro tem vetor nulo, substituiu, chegamos nisso aqui. X transposto x é menos 1 vezes x transposto, é matriz de identidade, resultou só no beta. Variância também, para quem ainda não lembra as propriedades de uma matriz, de uma variância matricial. No escalar, a gente sai a constante ao quadrado. Na versão matricial, sai o transposto para um lado e sai a matriz original para o outro, a matriz de constantes, tá? Então, fica x transposto x é menos 1, x transposto, x transposto x é menos 1. O que eu quis dizer é que sai a matriz constante para o lado esquerdo e o transpor da matriz constante para o lado direito, só para manter essa notação. O y é variável aleatória, que tem esta forma aqui. X beta é uma constante, variância do erro é sigma 2, identidade n. Sigma 2 é um escalar, foi para frente, identidade vezes qualquer coisa é essa qualquer coisa. Nós temos x transposto x a menos 1, x transposto x desaparece, x transposto x a menos 1. Então, aqui é a variância do meu estimador de mínimos quadrados. Pelo teorema de Gauss-Markov, esses estimadores são não viesados e têm a menor variância entre todos os estimadores lineares não viesados. Valores ajustados. E assim, o valor ajustado ou valor estimado da milésima observação é dado por y, chapéu, é x transpor. Lembra que o x é uma quantidade conhecida, não precisa estimar, vezes o beta chapéu estimado. De forma matricial, chegamos aqui ao x, beta chapéu, quem é o beta chapéu substitui aquilo tudo de novo, faz uma mudança de, chama isso aqui tudo de H, fica H de Y. A matriz H, N por N, é chamada de matriz chapéu, ou hat matrix. Por isso que a gente usa esse Hzinho aqui, de hat. Tem as seguintes propriedades. H é simétrica e idempotente, ou idempotente. Identidade menos H é simétrica e idempotente. Identidade menos H vezes H gera o vetor nulo. No caso aqui, gera a matriz nula. E observação, caso vocês ainda não saibam, uma matriz M é dita idempotente somente se M vezes M é o próprio M. Então, H vezes H é o próprio H. Exílios é a diferença entre o valor observado pelo correspondente valor ajustado, isto é, o resíduo que eu chamar de Ezinho, y menos y chapéu. Aqui é o y chapéu, x beta chapéu. Quem é o beta chapéu? X transposto x é menos 1, x transposto y. Organiza aqui, substitui, multiplica, vai resultar no y menos h de y. Colocou o y em evidência, como está aqui à direita, passa para a direita. E, identidade menos h vezes y. Só lembrando que esse vetor sombreado é o resíduo 1, resíduo 2, pontinho, resíduo n. Que o resíduo, o milésimo resíduo é YL menos XL transposto beta chapéu. Agora vamos ver mais propriedades, que isso é fundamental para quem quer se graduar em estatística. Esperança do resíduo. Quem é constante sai da esperança, ficou o y. O y é uma variável aleatória, que é escrita desta forma aqui. Identidade menos h, x beta mais um erro. Esperança aqui é o vetor nulo, xh, multiplica isso aqui. Identidade vezes x beta, h vezes h de x beta, substituindo aqui, dá essa coisa gigante, mas, novamente, prestando atenção, x transposto x é menos 1, x transposto x, isso aqui é a matriz de identidade, sobre o x e o beta. Olha, x beta menos x beta, vetor nulo. Variância, mesma brincadeira. Variância do resíduo, variância de y. Quem é a matriz constante sai à esquerda, o transpor dessa matriz constante sai à direita. Substitui quem é o y. X beta é uma matriz de constantes, desaparece da variância. Variância do erro. Quem é a variância do erro? Sigma 2, identidade n. Sigma 2 é escalar, vai lá para a esquerda. Identidade vezes qualquer matriz é a matriz que está multiplicando a identidade.
IN menos H vezes IN menos H transposto é o próprio NH pelas propriedades de matriz idempotente. Agora, se não está claro no slide anterior, vamos aqui uma coisa interessante. Seja H e J, o IJ-ésimo termo da matriz H, e J variando de 1 até N. Então, nós temos que a esperança do resíduo I é igual a zero. A variância do resíduo I é σ2, 1 menos H e I. Covariância do resíduo I com o resíduo J é menos σ2, H e J. Isto é, os resíduos não são independentes. Falando dos estimadores para beta e os estimadores do erro, ou da variância do erro. É só a gente notar que, na verdade, alguém fez isso lá no passado e a gente vai lembrar lá do que a gente aprendeu em inferência 1, estimadores da variância. Somatório de 1 até n de YL menos x transposto L beta chapéu ao quadrado menos NP, que pode ser escrito dessa forma, é o estimador de σ2, o estimador σ2 chapéu, estou chamando aqui dado em 8, também é denominado de quadrado médio do resíduo. O numerador disso, esse pedacinho aqui, é denominado de soma de quadrados do resíduo, esse aqui é res. Tá, mas é o estimador, mas será que estima bem? Vamos lá, esperança desse σ2 chapéu, esperança do quadrado médio do resíduo. Vou usar logo a notação matricial. E transposto E, escrevi dessa forma, abri quem é o Y. A gente viu lá nos slides passados que multiplicando isso aqui vai desaparecer, o H x beta, porque x transposto x, dananana, vai acabar desaparecendo. Resultou nisso aqui, nessa conta toda chegou aqui. Aí nós vamos aplicar o transposto. O erro transposto, nota todo mundo dentro da esperança. Identidade H, identidade menos H vezes identidade menos H, propriedade, é a mesma coisa. Aí vem o primeiro pulo do gato, esperança do erro transposto. Identidade menos H vezes o erro é o traço da identidade menos H, σ2 identidade N. σ2 é constante saiu. Identidade vezes qualquer coisa é a qualquer coisa. Traço de identidade N menos H, segundo pulo do gato. Isso aqui é o traço desta expressão, é N menos P. Cortei. A esperança do quadrado médio do resíduo é o próprio σ2. Agora vamos explicar esses pulos do gato. Os pulos dos gatos. Seja V um vetor aleatório de comprimento V, com vetor de médias M e matriz de covariância C. E W é uma matriz de constantes de dimensão V por V. Então, isso aqui é um resultado, tá? Esperança de V transposto WV é o traço de WC mais M transposto WM. O traço da identidade menos H é o traço da identidade menos o traço de H. Como o traço da identidade é N, lembra, o traço é a soma das diagonais. A matriz de identidade só tem uns na diagonal. O traço de H é dado pela expressão matriz reta. Propriedade do traço, eu passei esse x para cá, x transposto x é menos 1, x transposto y, isso aqui vai dar identidade de ordem P, que é P. Logo, o traço da identidade menos H é N menos P. Novamente, o tanto de recursos matriciais que eu estou usando aqui com vocês. E assim nós temos que o quadrado médio do resíduo é um estimador não viciado para σ2. Este foi o método dos mínimos quadrados, mas vamos agora usar o método da máxima verossimilhança. Definição. Os estimadores de máxima verossimilhança, o MV, obtêm estimativas para parâmetros desconhecidos que maximizam a função de verossimilhança. Seja y1 até yn, a variável aleatória independente, cada y tem distribuição normal. No mínimos quadrados, a gente não exigia não exigíamos o conhecimento da distribuição. Em máxima verossimilhança, a gente exige porque a gente precisa construir a verossimilhança. Função de verossimilhança, que a gente cansou de aprender lá em inferência, para normal, é dada por essa expressão 9. Maximizar 9 é o mesmo que maximizar o seu logaritmo, que vai ser dado por esta expressão aqui. Agora, para encontrar o estimador, basta derivar em relação ao parâmetro. Eu tenho
P betas e um sigma 2. Derivando em relação a beta, um beta m vai dar esta equação aqui. Vou igualar a zero, vou resultar nesta equação 12. Lembra? Tem P betas. Então, o estimador de massa verossimilhança de beta m, m de 1 até P, é obtido da solução das P equações. São P equações lineares, nossa, enganchei aqui, P equações lineares e P incógnitas, que vai resultar nesta expressão aqui. O MV coincide com o MQ. Da mesma forma, aquela expressão matricial x transposto x a menos 1, x transposto y também é o estimador para beta de máxima verossimilhança. Agora, o MV do sigma 2 deriva a log verossimilhança em relação a sigma 2. Resulta nesta equação. Igualando a zero resulta nesta equação. Simplificando, eu encontro esta expressão aqui, um somatório de YL menos x transposto beta chapéu ao quadrado sobre n, que nada mais é que o n menos p sobre n quadrado médio do resíduo. O estimador para beta obtido pelo método da massa verossimilhança coincide com o obtido pelo método dos mínimos quadrados. Por conta disso, o MV de beta é não viesado e tem menor variância de todos os estimadores lineares não viesados. Estou puxando as propriedades do MQ. O mesmo não acontece com o sigma 2. De fato, o estimador de massa verossimilhança é viciado e para tamanho de amostras pequenas esse viés pode ser considerável. Estou dizendo que é considerável, mas pode ser considerável. Adicionalmente, esses estimadores de massa verossimilhança de beta e sigma 2 são estimadores consistentes e suficientes. São propriedades de máxima verossimilhança. A suposição de normalidade e a consequente estimação por máxima verossimilhança permitem a construção de procedimentos experienciais, como intervalos de confiança, testes de hipótese, que será tema de aulas futuras. Só mais um pouquinho de conta. Agora, pensando só em beta no momento. Derivando a equação 10 em relação a beta m', vamos ter esta equação aqui. Se nós aplicarmos a esperança e multiplicarmos por menos 1, a propriedade que nós vimos lá em inferência 2 ou em 1, não sei como é que é as inferências por aqui, o m e m' esmo elemento, aplicando a esperança por menos 1, o resultado disso é o elemento da matriz de informação de Fischer de beta chapéu. Lembrando que 11 é a função score. Faltou um pouco de didática aqui. Lembrando que a equação 11 é a função score, do português na realidade, e notação matricial, o vetor score e a matriz de informação de Fischer são dadas respectivamente por estas expressõezinhas aqui. Vai ser útil no futuro. Se não vai ser aqui, pelo menos em MLG eu sei que vai. Considerações. Embora seja comum utilizar x chapéu, x transposto beta chapéu, o que de fato nós estimamos é o miele. Basta lembrar que miele é a esperança de y x transposto beta. Então, ainda é comum utilizar, mas é aceitável, porque o y é um x transposto beta mais um erro, mas é bom estar bem atento a essa distinção. Em outros modelos, isso aqui, estimar o y chapéu não é praticamente nem é possível. Previsão é algo que não é possível diretamente. Então, tomar cuidado se está estimando mi ou o y. Em alguns casos, isso coincide, em alguns casos precisa tomar alguns cuidados, que nós vamos ver lá, iremos ver em aulas futuras. Agora vamos a aplicações. A primeira aplicação é o conjunto de dados de Westwood, que está lá no METE e eu também na aula passada. Aplicando a equação x transposto x é menos 1, x transposto y, nós chegamos que o beta 1 é 10 e o beta 2 é 2. Sigma 2, usando o quadrado médio do resíduo, é 7,5. Lembrando que y são as horas trabalhadas e o x2 é o tamanho do lote. Nos algoritmos que eu mandarei para a turma, eu estou usando a função LM do R. Então está aqui o gráfico de dispersão com a reta ajustada. Aparentemente ajustou bem. Mas nós vamos discutir qualidade do ajuste também no futuro.
Os parâmetros podem ser interpretados da seguinte forma. Beta 1 igual a 10. Se o tamanho do lote fosse zero, haveria 10 horas trabalhadas. Por quê, hein? Beta 2 igual a 2. A cada uma unidade aumentada no lote, ocorreria um aumento médio de 2 horas trabalhadas. Coisa que, mais do que ajustar, uma coisa que é muito importante, principalmente quando vocês forem trabalhar com o pessoal de outra área, é explicar a interpretação desses parâmetros. Agora com unidade de Walker, que é lá dos grilos machos. Eu tenho um y, vou pegando aquele banco de dados de uma variável categórica, ajustando usando a função lm, ou usando que por trás está lá o x transposto beta, x transposto x é menos 1, x transposto y, vai resultar nesta equação aqui. Lembrando que YL é o número de pulsações, x2 é a temperatura e x3 é a espécie do grilo, que pode ser a EX, pode ser a NIV. O tamanho de amostra é 31, a estimativa da variância, o quadrado médio resíduo, 12,764. Aquele modelo de uma forma alternativa, como são variáveis categóricas, eu tenho neste caso, dois modelos de regressão linear simples. Com essas duas equações, uma equação para a espécie NIV e uma equação para a espécie X, ou X, que dá os dados, grau de dispersão e as respectivas retas ajustadas. Só lembrar que, como eu tenho, no fundo, fiz uma análise para a espécie NIV e uma análise para a espécie EX. Um modelo que tinha duas variáveis preditoras, no fundo era uma só. Interpretação. Beta 1 igual a 1. Pensando lá naquele primeiro modelo, tá? O geralzão. Beta 1 menos 7,2. Se a temperatura fosse zero e a espécie do grilo fosse a EX, o número médio de pulsações seria de menos 7,2. Aparentemente faz sentido, aparentemente esse intercepto aqui não tem muita interpretação prática. Beta 2 chapéu 3,6. A cada uma unidade aumentada na temperatura, haveria um aumento médio de 3,6 nas pulsações. Eu teria uma média de 3,6 pulsações a mais. Beta 3 igual a menos 10. Só voltar aqui para relembrá-los. Tá? Menos 10 é esta aqui em relação à espécie do grilo. A espécie NIV tem em média menos 10,065 pulsações a menos que a espécie EX. Outra coisa, observar aqui como foi feita a construção da variável dummy. A variável x3 é 1 se a espécie é x, 0 se a espécie NIV. Ou fosse o contrário, 1 fosse a espécie NIV e 0 a espécie é x, ia mudar o sinal do beta. Tá? Do beta 3. Então tome. Mas o fato é que há uma distinção, um vai ter a menos, um vai ter a mais, 10 no caso. NIV tem em média 10 pulsações a menos, então a espécie X tem 10 a mais que a espécie NIV. Então é só parametrização, a interpretação é praticamente a mesma. Estudo, simulação. Suponha o seguinte modelo normal linear. Y1, modelo beta 1 igual a 1, beta 2 igual a 1, mais um errinho normal com média 0 e variância 4. E nós vamos assumir que XL tem distribuição uniforme no intervalo 0, 1. Nós faremos um estudo de Monte Carlo com 5.000 réplicas, onde avaliaremos o viés absoluto das estimativas dos parâmetros beta 1, beta 2 e sigma 2. Neste último, utilizando o quadrado médio do resíduo e o estimador de massa verossimilhança, para 5 tamanhos de amostras. Sem perda de generalidade, o viés absoluto para o estimador de θ, lembra que tem 3θ, o θ é beta 1, beta 2 e sigma 2, é o módulo do estimador via Monte Carlo menos o valor verdadeiro da estimativa. No caso, os betas, os 2 são 1 e o sigma 2 é 4. O estimador de Monte Carlo, eu estimei para cada réplica, eu estimei lá o parâmetro 1, o parâmetro beta 1, o parâmetro beta 2, sigma 2.
Segunda réplica, estimei o beta 1, beta 2, sigma 2. Terceira réplica, até a última réplica, número 5000. Estimei beta 1, beta 2 e sigma 2. Somei todas as estimativas, dividi por 5000. Esse é o estimador de Monte Carlos. Eu gerei esses gráficos para facilitar o nosso entendimento. De maneira geral, nós estamos vendo que à medida que o tamanho de amostra aumenta, o viés absoluto vai reduzindo. É o que é esperado, né? Lembrando, olha, os estimadores estão não viesados, mas ele é não viesado em média. A gente está vendo aqui para um N pequeno, o viés até que é considerável. E aparentemente o viés do estimador do parâmetro associado à variável preditora parece ser ligeiramente maior, principalmente para n igual a 10. Nós vimos que o quadrado médio do resíduo é não viesado e o de massa semelhança é viesado. Mas por essa simulação, o estimador do quadrado médio do resíduo foi um pouquinho mais viesado no n igual a 10. Mas, da mesma forma, à medida que o tamanho de amostra aumentou, o viés absoluto está convergindo para zero. Pelas figuras 3 e 4, nós podemos perceber que à medida que o tamanho de amostra cresce, o viés absoluto converge para zero. Referências da aula de hoje. Dúvidas, entre em contato pelo meu e-mail da UFJF ou pelo Google Classroom, onde eu vou estar disponibilizando esta aula. Também vou deixar como backup na minha página profissional. Sem mais, muito obrigado.